Olá, turma do primeiro período, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos comentar as atividades do dia 29/3, tá? Que é a atividade número 3. O tema, a hierarquia urbana no Brasil. Vamos lá? Vamos fazer a leitura do texto? Recapitulando, o crescimento urbano no Brasil ocorreu a partir da década de 1960, quando a população urbana superou em quantidade a população rural do país. Processo esse motivado pelo grande êxodo rural que ocorreu devido à mecanização no campo, à necessidade de mão de obra nas áreas urbanas, principalmente no estado de São Paulo, e o fascínio urbano, ou seja, o sonho de viver em um local onde se tinha acesso a bens e a serviços, como, por exemplo, a luz elétrica. Rede urbana é um sistema integrado que vai das pequenas cidades até as grandes cidades ou denominadas metrópoles. Contudo, para milhares de pequenas cidades, existem centenas de cidades médias e algumas poucas metrópoles. Normalmente, as cidades locais ou pequenas influenciam ou polarizam as aldeias, os pequenos povoados e as áreas rurais. Por sua vez, as cidades locais ou pequenas são polarizadas pelas cidades médias que se encontram mais próximas. Entretanto, todas elas sofrem influência ou polarização das metrópoles, que influenciam e comandam a economia das regiões ou vezes todo o território nacional e até internacional. Então, aqui nós temos a questão número 1, porcentagem da população que vive em área urbana por região. Então, nós vamos destacar aqui, olha, a porcentagem de 93% da região sudeste, seguida, aqui da região centro-oeste, depois a região sul, norte e por último a região nordeste como a menos urbanizada, com 73%. Sobre a distribuição da população no território brasileiro, responda: letra A. Indique as regiões com maior e menor percentual da população urbana vivendo no Brasil. A maior é a região sudeste e a menor é a região nordeste. Porque a maior parte da população brasileira se concentra próximo à região litorânea do país? Essa resposta, ela tem que conter principalmente falando dos fatores históricos no período colonial, onde a população se concentrava mais no litoral e por aí ficou, e também por ser regiões que apresentam melhores condições econômicas. Letra C. Qual a região que apresenta o maior percentual de população vivendo nas áreas rurais? É a região nordeste. Se nós temos aqui no gráfico ela menor da região urbana, da área urbana, ela vai ser a que apresenta o maior percentual vivendo em áreas rurais. Número 2. Observe a imagem abaixo. Qual a relação das desigualdades sociais com o crescimento urbano das cidades brasileiras? Explique. A desigualdade social provoca a migração de locais com menos oportunidade para uma com mais oportunidades, provocando assim um crescimento desordenado das cidades. Então, muitas vezes o migrante, ele acredita que em uma cidade maior as oportunidades também serão maiores. Elas serão, porém, o trabalhador ele tem que ter uma qualificação profissional para determinados serviços. Então, muitas vezes ele não encontra esse tipo de serviço devido à sua qualificação profissional nos grandes centros e vai se alojar nas periferias das cidades, aumentando principalmente as áreas de favelas, as áreas que são ocupadas nas encostas dos morros, fazendo, demonstrando essa grande desigualdade que acontece nos grandes centros urbanos brasileiros.
Número 3. Já sabemos que as cidades estabelecem entre si relação de trabalho e influência, o que define a rede urbana, ou seja, a integração entre as cidades. Analisando a sua cidade, responda as questões. Qual o nome da sua cidade? Então pode ser que alguém more em outra, porém eu fiz baseado em Guaranésia. Quais são as cidades vizinhas, Guaxupé e Erceburgo? Quais as principais atividades econômicas realizadas na sua cidade? A agricultura, comércio e indústria. Considerando a infraestrutura, as atividades econômicas, os órgãos do poder público da sua cidade e a sua relação com as cidades vizinhas, como você a classifica? Então, Guaranésia, ele é um centro local, influenciando principalmente as áreas rurais, tá? Um grande beijo para vocês, turma. Até a próxima aula. Tchau, tchau.